E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, tá certo? Nesse vídeo a gente vai continuar, né? Estou seguindo a sequência dos descritores do SAEP, e esse é o descritor 7, tá bom? Eu estou seguindo a sequência dos descritores que não segue especificamente a sequência dos conteúdos que vocês viram no decorrer dos anos, tá bom? Então, por exemplo, tem assunto que você viu lá no sexto ano, que são os descritores que vêm após esse, né? Escritores que vocês vão ver no oitavo, vocês vão ver ou viram no oitavo e no nono ano que já passou, né? Mas eu estou seguindo a sequência dos descritores do SAEP, tá bom? Então a gente vai para o descritor 8 e vamos ver do que se trata, é bem simples, bem rápido, né? Porque a gente já teve uma base já lá no descritor 5, né? Lembram quando a gente viu figuras em malhas quadriculadas, quando a gente comparou os lados, né, o lado pode aumentar a área, qual é a proporção que a área aumenta, né, os lados, e que os ângulos permanecem congruentes, né? Ou seja, permanece com o mesmo valor, só muda os lados do ângulo, mas a abertura em si, ela permanece a mesma. Então, isso aqui vai ser bem simples, bem rápido, né? Espero que vocês acompanhem direitinho aí, né? Então, deixa eu ficar aqui, né? Então, vamos sair 2020, né? Mais uma vez, eu estou colocando aqui 2020, mas devido à pandemia, a gente não sabe se vai se realizar mesmo esse ano ou no próximo, não sei, né? Mas, em todo caso, é o SAEP correspondente ao ano 2020, tá bom? Então, vamos lá, matemática no nono ano, comigo, né? Professor Marcelo Oliveira, tá certo? E o descritor 7 ele fala o seguinte, né? Ele quer reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética, né? A gente vai ver o que é isso, homotética, né? São semelhantes, identificando propriedades ou medidas que se modificam ou não se alteram, né? Então, nesse descritor, a gente vai ver, através dessa transformação homotética, o que a gente vai ver o que é essa transformação homotética, e a gente vai ver o que é, não é? Nas figuras, o que é que vai ser preservado e o que é que vai ser alterado, tá bom? Bem simples, bem fácil. Então, imagine o seguinte aqui, ó. Então, eu tenho aqui o ponto O, né? Imagine que esse ponto O fosse uma origem, né? E fosse uma luz, imagine que fosse uma luz, tá certo? Então, imagine que eu coloque esse quadrilátero A, B, C, D na frente da luz. Então, logicamente, ele vai criar uma sombra, né? Como se fosse uma sombra. Estão vendo aqui? Que vai ser esse outro quadrilátero aqui, né? Que eu chamei de A', B', C' e D'. Estão vendo? Então, a luz surgiu daqui, é como se fosse uma luz. A gente coloca aqui um objeto na frente e ele vai projetar a sombra, né? E essa sombra ela pode ser aumentada, ou a gente pode fazer o contrário, né? Eu posso comparar essa sombra com um objeto de origem, tá bom? Então, essa transformação homotética é justamente isso, é como se fosse projetar só a sombra, né? Então, eu vou pegar a figura e eu vou ou aumentar ela ou diminuir, né? Ou eu vou ampliar ou eu vou diminuir. Então, a gente vai ver justamente nessa ampliação ou nessa redução quais são né, quais são os componentes dessas figuras que se alteram e quais são os que não se alteram, né? Então vai ser idêntico às malhas já, tá bom? Então temos que o seguinte, né? Então imagine que é o seguinte, né? Então se eu colocar aqui no foco, no centro do foco, esse quadrilátero ABCD, ele vai projetar a figura, então logicamente os lados, né, correspondentes aqui vão ser proporcionais, né? Ou seja, esse lado AB, ó, estão vendo aqui? Vai estar para essa linha belinha, tá vendo? Esse lado AB vai projetar esse lado a linha belinha, né? Como se fosse projetar, tá vendo? Então ele tem uma certa razão entre eles. E essa razão vai servir para todos os lados, certo? Então veja bem que a razão entre, né? Ou seja, a proporção de aumento entre a B e a linha belinha vai ser a mesma do lado BC para belinha, C' e por aí vai, né? O lado CD e C', D', e o lado DA e D' e A', tá certo? Então, isso aqui vai ser, vão ser razões que vai ter o mesmo valor, ou seja, se eu ampliar o lado AB, né? Imagine que eu tenho aqui o lado AB aqui, certo? Deixa eu exemplificar aqui.
Imagina o seguinte, que eu tenho esse lado AB, vamos supor que ele meça 3 centímetros, tá ok? Então, ele meça 3 centímetros, tá bom? Então, o lado AB meça 3 centímetros. Aí, eu ampliei, tá bom? Eu ampliei a figura de modo que esse lado, a linha B', ele seja dobrado, né? Ou seja, seja o dobro, tá bom? Então, nesse caso aqui, esse lado, a linha B' teria justamente 6 centímetros, tá certo? Porque eu dobrei ele de tamanho. Então a razão aqui seria 3/6, né? A B para a linha B' seria 3/6, ou 1/2, né? Ou seja, eu dobrei aqui a razão, né? E se eu fosse fazer o contrário, a razão entre a linha B' era só inverter a fração, daria 2, né? Ou seja, o lado, a linha B' seria o dobro, né? Teria 2 vezes o tamanho do lado AB, né? Aí imagine que esse lado aqui, né? Só fazendo uma suposição aqui, esse lado aqui fosse 4 centímetros. Ó, pela lógica aqui, a razão tem uma razão de proporcionalidade, né? Então, esse lado aqui também seria o dobro, né? Porque o lado AB projetou esse lado, a linha B', que é o dobro de AB, né? A linha B' é o dobro de AB, então, B', C' seria o dobro de BC. Então, esse caso aqui a gente teria 8 centímetros. Né? E todos eles servem o mesmo raciocínio, né? Imagina aqui que eu tenha esse lado aqui, sei lá, 3,5, né? Vou botar aqui 3,5 centímetros, né? Lembrando que isso aqui é só uma comparação. Então, logicamente que esse lado aqui, C', D' teria o dobro, né? O dobro de 3,5 seria 7 centímetros, tá bom? Então, todos os lados teriam o dobro. Se eu aumentasse aqui, se eu triplicasse a figura, então, todos os lados teriam a medida 3 vezes maior, tá bem? Se eu reduzisse também, se eu pegasse, reduzisse mais essa figura, nessa primeira figura aqui, teria a mesma razão de proporção, tá bem? Então, o raciocínio é esse aqui, né? Esse lado AD e a linha D' também segue o mesmo raciocínio, tá bom? Então, isso aqui segue o mesmo raciocínio, tá bom? Então, temos uma relação aí de razão, né? Que são proporcionais. Se eu dobrar um lado, né, o lado projetado, né, terá o dobro de medida e os lados correspondentes também, tá bom? Agora é o seguinte, né? Com relação aos ângulos, pessoal, é a única coisa que não muda, tá bom? Então, o lado ele pode diminuir ou pode aumentar, né? Eu posso ampliar a figura, eu posso reduzir, né? Então, esses lados vão ser proporcionais. Então, o que é que vai acontecer com os ângulos? Os ângulos vão continuar congruentes. Igual a questão das malhas lá no descritor C, tá bom? Quando a gente ampliava na malha lá uma figura, ou reduzia ela, o ângulo permanecia o mesmo. Então, o ângulo A, né? Esse ângulo A aqui, ó, né? Ele vai ter esse ângulo A' aqui que vai ter o mesmo valor, tá certo? O ângulo B vai ser congruente a B', o ângulo C vai ser congruente a C' e o ângulo D vai ser congruente a D', tá certo? Então, é a única coisa que permanece a mesma, né? Que permanece a mesma medida, tá bom? Então, nesse caso aqui, como eu tenho o quadrilátero ABCD e a linha B', C', D', como os ângulos são congruentes e eu estou alterando somente o lado, né? O lado, eu posso alterar também a área, né? A gente vai ver isso mais na frente, né? Como a área depende da medida do lado, base, altura, então a gente também vai ser alterado. Só que, né? O que se altera vai ser os lados, né? O perímetro também vai se alterar, porque depende do lado, a área vai se alterar, porque depende do lado, né? A gente vai ter uma proporção aí. E se os ângulos eles permanecem com a mesma medida, eles são congruentes, então a gente diz que esses dois quadriláteros aqui, eles são semelhantes. Né? Eles são semelhantes por quê? Porque um projetou o outro. Né? Um projetou o outro. Ou seja, um é uma versão ampliada ou reduzida do outro. Tá bom? Então, a única coisa que permanece intacta, né, são os ângulos. Né? Então, eu posso alterar lá, igual lá a questão das malhas. Né? Eu posso aumentar ou reduzir os lados, então vai modificar também o perímetro e a área, só que os ângulos permanecem o mesmo. Quando eu tenho esse caso, eu digo que eles são semelhantes. Tá? A mesma coisa, pessoal, seria
se eu tivesse... É outra figura, o triângulo, por exemplo, né? Então, veja que aqui ele deu uma explicação, né? Isso é muito para calcular a altura não é muito utilizado. Também a gente vai ver, principalmente no nono ano, que quando a gente quer calcular a altura lá de um determinado edifício, ou de uma árvore, de uma montanha, por exemplo, né? Então a gente utiliza esse artifício, porque ninguém vai estar subindo lá nas coisas e vai estar, né, calculando. Por exemplo, ele deu aqui uma simplificação, ele deu esse valor aqui da altura da pirâmide, e ele comparou aqui com a altura de, sei lá, de um poste. Né? Até porque a altura da pirâmide não dá para, né, dá para se calcular com fita métrica, porque se a gente fosse calcular a altura dela, teria que fazer um furo no centro dela até o solo. Né? Então, ele deu o seguinte aqui, ó. Ele usando a mesma regra, ó, ele coloca aqui a luz do sol. Então, se eu projetar a luz do sol aqui numa pirâmide, ele vai criar uma certa sombra, tá bom? Ele vai criar uma certa sombra aqui. E com a mesma inclinação, se eu tiver lá um poste lá, né, algum, sei lá, um pedaço de vara, uma estaca, então ele vai criar uma sombra proporcional. Então, veja aqui, criou-se aqui dois triângulos. Né? Então, ele diz o seguinte, semelhança de triângulo. Dois triângulos são semelhantes se e somente se tem os três ângulos ordenadamente congruentes. Foi o que eu acabei de falar. Né? Na figura lá do quadrilátero, as figuras eram semelhantes porque os ângulos continuavam congruentes. Tá bom? E os lados homólogos proporcionais, ou seja, os lados são proporcionais. Como eu falei, né? Se um lado será se o lado, como eu vi lá, o lado AB gera o lado da linha B', tem uma proporção, né, tem uma razão lá, então vai ter uma proporção entre o lado BC e o lado B', C', tá bom? Então é isso que acontece aqui, né? Como os dois lados são homólogos, ao mesmo lugar, né, tem o mesmo lugar, ou seja, está na mesma posição, cada um está em um dos triângulos e ambos são opostos, os ângulos congruentes, tá bom? Então o que acontece aqui? Veja, é como se eu tivesse aquele pontinho aqui, o ponto A é como se fosse a luz, e eu colocasse aqui, né, criasse aqui colocasse um lado a linha aqui, ó, veja, né? Então eu teria esse triângulo aqui, né? Teria o triângulo ABB' e teria o triângulo AC, né? C', OC, tá certo? Então veja que tem uma certa razão de proporção. Então, ó, veja que o lado, ó, AB, né? Que o pedacinho AB aqui, ó, né? Esse aumentozinho tá para esse, tá bom? O lado BC está para B', C', e o lado OA está para... Né? Tem uma certa razão de proporção aqui. Não é igual a gente viu no quadrilátero, tá bom? Então, a gente viu no quadrilátero a mesma coisa, né? Duas figuras semelhantes, eu posso ampliar ela ou reduzir os lados, né? Vai alterar os lados, logicamente, a medida do perímetro e o cálculo da área também, só que os ângulos ele tem que ser congruentes, tá bom? Eu não posso aumentar nem diminuir o ângulo, senão não teria uma figura semelhante, tá bom? Aqui tem a questão da área do triângulo, que a gente também vai ver. Né? A área do triângulo é base vezes altura. E a gente vai ver qual vai ser, né? Base vezes altura dividido por 2, e a gente vai ver qual vai ser o comportamento em razão de proporção dessa área. Né? O perímetro a gente sabe. Se eu dobrar os lados, se eu dobrar a medida do lado, o perímetro vai dobrar também. Certo? Só que a área tem outra, né? Outra proporção, porque a gente já viu também em malha, tá certo? É só relembrar aqui. Então, um exemplo aqui bem fácil, bem simples, é o seguinte. A figura abaixo mostra um exemplo de uma ampliação homotética em uma malha quadriculada. Então, veja que aqui está a junção dos dois descritores. Eu tenho a figura homotética, mas já numa malha para facilitar ainda mais. Né? Então, é praticamente a figura que a gente viu. Eu tenho o ponto P aqui, como se fosse a luz. Eu tenho o quadrilátero ABCD. E ele projetou aqui, veja o que aconteceu. Por aqui a gente dá para ver. Ó. Nesse AB eu tenho o comprimento de cada lado é 2 quadrinhos, né? Para não estar colocando unidade de medida. Né? E veja que aqui o lado dessa figura ampliada é o dobro, porque tem 4 quadradinhos em cada lado. Estão vendo? Então, essa figura é o dobro dessa. Né? Então, a mesma coisa que eu fiz lá, né? a comparação no exemplo, né? Lá na explicação, né? Há 2 slides atrás. Então, eu tenho que o quadrilátero A', B', C', D' é o dobro do quadrilátero ABCD. Né? Aí ele diz o seguinte agora, né?
faça uma ampliação 2 vezes da imagem representada na malha quadriculada apresentada assim. Ou seja, ele quer agora que você faça uma figura que tem um dobro dessa aqui. Né? Tem um dobro. Então, estou ampliando, vou ampliar essa figura agora, a linha, belinha, telinha. Então, é muito fácil. Se eu quero aumentar 2 vezes, né? Então é só dobrar a quantidade de quadradinho que tem em cada lado aqui. Eu tenho 4, então eu tenho que dobrar. Então, numa malha, eu tenho que fazer um quadrilátero que tenha cada lado, nesse caso um quadrado, né? Que tenha cada lado 4 quadradinhos. Então é muito fácil. Desculpe, tem 4, eu tenho que fazer 8. Então veja aqui. Né? Então seria isso aqui. Né? Então veja aqui. Se eu continuasse aqui a malha, eu teria o dobro desse aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Em cada lado. Né? Então eu tenho uma figura agora que é o dobro dessa a linha, belinha, celinha, delinha. Tá bom? Muito fácil. Os ângulos permanecem o mesmo, eu só dobrei o lado. Esse daqui, porém, né, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque é a questão da área. Né? Então, ele diz o seguinte, ó, os triângulos 1 e 2, representados abaixo, são semelhantes. Se considerarmos que o triângulo 1 tem 6 metros quadrados de área, quanto mede a área do triângulo 2? Então, cuidado aí que a questão área, não é? Que a questão de área é diferente do lado. Né? Então, vejam, o lado, eu tenho que esse primeiro triângulo aqui tem um lado 3, né? Tem os ângulos aqui. Então, veja que o triângulo 2 é congruente. Por quê? Porque os ângulos têm a mesma medida, tá vendo? Né? O que mudou foi o lado. Ó. Esse primeiro tem 3, né? E esse aqui tem esse lado com 6. Então, dobrou o tamanho do triângulo. E a área vai dobrar? Né? Vocês lembram lá, vocês recordam do descritor 5, né? Onde a gente falava que se eu tenho o dobro do lado, né? Se eu tenho uma figura que eu amplio ela, eu tenho o dobro do lado, a área vai aumentar quantas vezes? Seria, né, 2 ao quadrado, ou seja, a área vai aumentar em 4 vezes. Só por quê? Porque como eu tenho cálculo de área, né, no quadrado, base vezes altura, eu estou dobrando a base, estou dobrando a altura, então vai ser 2 vezes 2, vai ser 4. Né? Deixa eu dar um exemplo mais fácil. Então, veja bem, o raciocínio é o seguinte, ele diz o seguinte, né, que a área 1, né, a área 1, que é a área do triângulo que a gente calcula, é base, né, base vezes altura dividido por 2, porque é a metade de um quadrado. Né? Então, a área 1, ele está dizendo que a base vezes a altura dá 6, né? Então, a base eu não sei quem é. Eu estou dizendo que a altura é 3, mas a base eu não sei quem é, mas também isso não vai interessar. Aí eu quero saber agora o seguinte, se você olhar no triângulo 2, a base dobrou e a altura também dobrou, né? Porque como eles são semelhantes, se ele dobrou um lado aqui, ele dobra todos os outros para permanecer o mesmo ângulo, né? Então, aqui o raciocínio seria esse, né? Então, veja aqui, a área do triângulo 2 seria 2 vezes a base, né, do triângulo 1, vezes 2 vezes a altura do triângulo 1. Tá bom? Então, isso aqui, né, se eu fizer aqui 2 vezes 2, daria 4. Né? Então, daria 4 base vezes a altura dividido por 2. Tá ok? Só que é o seguinte, ó, esse base vezes a altura aqui, né, deixa eu só destacar aqui, tá certo? Isso aqui, ó, esse base vezes a altura aqui, tá certo? Esse base vezes a altura é isso aqui. Né? Porque ele está dizendo aqui que a base vezes a altura dá 6, então base vezes a altura, né? Base vezes a altura dividido por 2 dá 6, então base vezes a altura dividido por 2 dá 6. Né? Então o que é que eu faço? A única coisa que eu fiz foi pegar isso aqui, que é 6, e substituir aqui. Ó. Né? Então eu tirei base vezes a altura dividido por 2 e peguei e substituí. Então vai ser o seguinte, 4, esse aqui é o que está aqui, e o 6 é esse aqui, ó, base vezes a altura dividido por 2, então está aqui. Né? Então 4 vezes 6 vai dar 24. Então, provando o que acontece lá na mesma coisa das malhas. Né? Então, quando eu dobro o tamanho do lado de uma figura, a área dele vai aumentar 4 vezes. Tá certo? Porque seria 2 vezes 2. Se eu triplicar, ela aumentaria 9 vezes, porque seria 3 vezes 3, né? E aumentaria 3 na altura, 3 vezes na altura e 3 vezes na base. Tá certo? Então, quando eu dobro, então né, o perímetro dobra, porém a área ela é multiplicada por 4, né? Ela é quadruplicada, tá ok? Então, não tem muita dificuldade isso aqui é simples, né? E agora tem o seguinte, ó, na figura abaixo, os segmentos BC e DS são paralelos, né? Então, está dizendo que isso aqui BC
e DE são paralelos. Isso quer dizer, pessoal, que se eles são paralelos, esses ângulos aqui vão permanecer o mesmo. O ângulo D igual ao B e o E igual ao C, tá certo? E ele diz o seguinte, o lado AB é 12, AD é 4, AE é 6, e ele quer saber a medida do segmento EC, né? É em metros quanto, né? Ele quer saber essa medida EC aqui, ó. Ele quer saber o tamanho dessa medida, né? Então a gente fala a questãozinha de razão e proporção, então ele fala o seguinte, né? Então ele fala o seguinte, veja, pela questão lá, o lado AD, né, tem uma relação entre o lado AB, não é como se fosse uma ampliação. O lado AD está aqui e AB, esse lado maior aqui, como se fosse uma ampliação, tá vendo? E o lado AE, né, eu tenho a mesma proporção, né, a mesma razão e proporção do lado AC. Né? Então, eu tenho aqui uma razãozinha simples que dá para resolver, né, que lá uma proporção simples. Né? Então, eu tenho o lado AD está para AB e o lado AE está para AC. Né? Então, é o seguinte, como a gente tem os valores aí, ó, é só substituir os valores, o lado AD é 4, né, está aqui, o lado AB é 12, está aqui, o lado, né, AE está aqui, que é 6, e ele quer saber a medida do lado, né, o lado SC, tá certo? Ele quer saber o lado SC, né? Então, por enquanto, a gente não vai descobrir o lado SC, vai descobrir primeiro o lado AC, tudinho aqui, tá bom? Se eu descobrir que é esse lado, é só subtrair esse pedaço aqui, eu sei quem é AC, tá bom? Então, eu vou chamar o lado AC de X, né? Então, uma proporçãozinha simples, e eu quero calcular essa proporção, né? Então, e essa proporção são diretamente proporcionais, então a gente calcula o quê? Meio pelos extremos, né? Então, eu faço 4 vezes X, desculpa aqui, né? Eu faço aqui 4, né? Deixa eu ver aqui. Só pegar aqui rapidinho. Pronto. Eu faço aqui, ó. 4 vezes x, né? E 6 vezes 12. Tá ok? Então, multiplicando 4 vezes x, né? Vai dar 4x. E 12 vezes 6 dá 12, dá 72, né? Isolando x aqui, ó. Esse 4 está multiplicando, ele passa dividindo. Né? Então, vou ter x que vai dar igual a 72 dividido por 4. Então, o valor de x é 18. Só que o valor de x é AC. Não é o valor que eu quero ainda, não. Ele colocou a alternativa aqui para confundir você, né? O lado AC eu não quero, eu quero o lado EC. Ora, mas o lado EC, pessoal, é só pegar o lado AC todinho e tirar esse pedacinho aqui, ó. Se eu tirar o pedacinho AE, sobra o lado EC. Né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, é o seguinte, ó. Se AC é 18, né, o lado todinho é 18, e AE é 6, quando eu subtrair, ó, se eu pegar o lado EC, vai ser justamente o lado AC todinho menos o AE. Né? Então, eu vou ter 18 menos 6. Então, o lado EC que eu estou procurando é 12. Né? Então, ó, o lado todinho aqui dá 18. Né? Então, esse lado aqui dá 6. Então, logicamente, esse aqui dá 12, né? Para dar 18. Tá ok? Então, muito simples. Muito fácil. Dá para se calcular aí tranquilo. Não é só ver né, conhecimento de razão e proporção, tá ok? E agora com vocês, tá bom? Nesse primeiro aqui, ele tem o seguinte, né? A professora desenha o triângulo como no quadro abaixo, né? Então, tem um triângulo lá, dois lados de 8 e um de 5, né? E em seguida fez a seguinte pergunta, se eu ampliar esse triângulo 3 vezes, como ficarão as medidas de seus lados e seus ângulos? Alguns alunos responderam o seguinte, Fernando respondeu, os 3 lados terão 3 centímetros a mais cada um, já os ângulos serão os mesmos. Gisele respondeu, os lados e ângulos terão as mesmas medidas multiplicadas por 3. Marina respondeu o seguinte, a medida dos lados eu multiplico por 3 e a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. Roberto disse o seguinte, a medida da base será a mesma, 5 centímetros. E os outros lados eu multiplico por 3 e mantenho a medida dos ângulos. Né? Então, ele pergunta o seguinte, né? Qual dos alunos acertou a pergunta da professora? Você vai dizer qual é, muito simples, muito fácil. Né? Essa daí é justamente né, uma figura idêntica àquela que eu coloquei lá no começo. Né? Então, ele diz o seguinte, a figura ABCD foi reduzida a partir de a linha, C, linha, B', ou a linha B', C', D'. Utilizando o método da homotetia,
né? Tem o quê? A razão de semelhança é quanto, né? Eu quero saber a razão de semelhança do maior para o maior, para o menor. Então, você vai colocar a medida do maior sobre a medida do menor e você vai ver qual é a razão de semelhança aí. É muito simples, né? Primeiro o maior, depois o menor, né? A gente vai ver aí, é bem fácil, só pegar um lado qualquer aí, pegar seu lado proporcional e calcular, tá certo? E ele diz o seguinte, o pantógrafo é um instrumento de varetas que serve para ampliar ou reduzir figura. O instrumento, na verdade, amplia-se de maneira prática os princípios da homotetia. Com base nessas informações, os elementos que se conservam à mesma medida são quem, né? Então, eu vou ampliar ou reduzir, ele quer saber somente qual é a medida que permanece a mesma. E aí, eu falei aí várias vezes, né? Não tem erro, não tem dificuldade, né? O quarto, ampliando-se um triângulo ABC, obtém-se um novo triângulo A', B', C', em que cada lado é o dobro do seu correspondente em ABC. Em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos que conservam a mesma medida são quem? É muito fácil também, é praticamente a resposta do outro. E o 5 é o seguinte, ampliando-se o pentágono AFSOT, obtém-se um novo pentágono A', F', S', O', T', em que cada lado é o dobro do seu correspondente a AFSOT. Nesse caso, podemos ampliar ou reduzir figura. Neste procedimento, as figuras são, né, quando eu aumento ou reduzo, elas são irregulares, são concluentes, são semelhantes ou são constantes. Né? Também é muito fácil, não tem problema. Então, essa aí é a nossa aulinha de hoje. Né? Espero que vocês tenham gostado, entendido, bem fácil, bem rápido, bem simples, tá bom? E também eu queria aqui, nesse vídeo aqui, agradecer a todos os alunos que participaram do nosso simulado, que foi semana passada, né? Por isso que eu não coloquei o vídeo, porque nós participamos na plataforma Google Meet do simulado online, né, ao vivo, e vários alunos participaram, mesmo que não conseguiram, né, falaram no grupo, reagiram, né, isso é fundamental, isso é muito importante, né, vocês surpreenderam, eu agradeço, né. Também, pessoal, eu queria que vocês, né, aproveitassem mais esses vídeos, né, passassem também para aqueles colegas de vocês que estão em outras escolas também que estão fazendo nono ano, não é? Para compartilhar, né, para dar uma ajuda aqui, porque senão, vocês sabem que se a gente não tiver o número de inscritos ou o número de compartilhamento, de curtidas, né, o YouTube pode cancelar o canal, né, isso aí ficaria ruim, porque o meu intuito não é estar no YouTube fazendo sucesso, não, é só para, né, eu estou fazendo a minha parte para que o conhecimento chegue até vocês, né, então, né, compartilha, manda o vídeo até para aqueles colegas que fingem que não vê lá na aula, né? E dá aquela ajuda lá, porque quem ganha com isso são vocês, né? Não sou eu não, tá certo? Então, até o próximo vídeo, né? Eu agradeço muito, espero que vocês tenham entendido e, pessoal, aquele abraço, né? Espero que a gente retorne o quanto antes, né? Porque o espaço físico é essencial para a gente estar se encontrando e estar, né, tirando nossas dúvidas e formando lá um ambiente de aprendizado bem saudável, né? Então, aquele abraço e fiquem com Deus, tá bom?